Esse texto, a palavra do Senhor fala que o que Deus faz com os seus pecados? Ele não se lembra. Pastor, o que o senhor está falando é muito sério. Quais pecados Deus não se lembra? Só os que eu cometi ontem? Semana passada eu preguei para você algo, e eu falei algo e eu quero repetir. Quando Cristo morreu na cruz, quantos creem que Cristo morreu na cruz aqui por você? E Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, sim ou não? Mas quais pecados Ele morreu? Quantos? Você crê que foi por todos? Crê mesmo? Então tá bom. Se Cristo morreu por todos os seus pecados, e você creu na morte de Cristo, e reconheceu Jesus como seu Salvador, o que aconteceu com todos os seus pecados? Você acredita que foram perdoados, sim ou não? De verdade? Presta bem atenção, porque não é muita gente que fala isso não. Tem muita gente que está falando que Deus está pesando a mão na sua vida por causa do seu erro. Que você perdeu o emprego porque você não devolveu o dízimo. Que você bateu o carro porque, olha a brecha, irmão. Essa é uma palavrinha que os crentes gostam, né? Ó, irmão, olha, sabe por que está acontecendo isso? Vê se não tem brecha na sua vida. Calma aí. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo? Que Deus não se lembra mais do seu pecado. Mas Deus não se lembra não é porque deu uma amnésia em Deus, não. Deus não se lembra porque a dívida foi paga de maneira total. Deus não se lembra porque o perdão ele foi completo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o perdão foi completo. Fala assim: de Cristo morreu por todos, não foi por partes dos seus pecados. Então presta atenção, o que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é que Deus ele não se lembra dos seus pecados. Por quê? Porque já foram perdoados. E a palavra do Senhor fala que os seus pecados, quando são perdoados, Ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra, mas você se lembra. E aí quando você se lembra, você fica mal. E aí quando você se lembra do seu erro, você fala: está vendo? É por isso que eu vou começar hoje, não vou terminar, infelizmente. Mas tem alguns versículos na Bíblia que nós precisamos estudar. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Projeta aí, 1 João, aí atrás, aí todo mundo está prestando atenção, né? 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Está na Bíblia ou não está? Mas aí... você fala o seguinte: esse se confessarmos, parece que é uma condicional. Se eu confessar, eu sou perdoado. Mas se eu não confessar, eu não sou perdoado. E aí o que você faz todo dia antes de dormir, quando você chega na sua casa? Você ajoelha como um bom crente, um bom filho de Deus. Você faz a listinha ali dos seus pecados. Mas você lembra de todos? Então você não confessou todos. E aí se você não confessou todos, então Deus não perdoou todos. E aí essa é a vida do crente. Todo dia ele pede perdão por aqueles pecados. Volta lá para Hebreus capítulo 8, versículo 12. Que a Bíblia diz que dos seus pecados eu jamais me lembrarei. E esse versículo está na Bíblia. Então presta atenção, se está na Bíblia é importante. Nós precisamos compreender. E aí nós precisamos entender. E aí às vezes nós fomos ensinados assim, que para você ter uma vida abençoada, você precisa pedir perdão para os seus pecados todos os dias. Eu não vou conseguir compartilhar e explicar todos os versículos, mas eu vou citar para que você possa voltar domingo que vem, que eu vou continuar isso. A oração do Pai Nosso, por exemplo, o que o Pai Nosso fala? A oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem Pois é, pastor, Jesus mesmo ensinou que nós precisamos então pedir perdão pelos nossos pecados. Jesus está lá: perdoa, perdoa, perdoa. Está na Bíblia ou não está? Se está na Bíblia é importante? Pois é, mas então a Bíblia está entrando em contradição, porque Hebreus está falando que Jesus não se lembra. Se não lembra, não há condenação. E aí você está pedindo perdão para Deus, Deus está falando que não. Você está pedindo perdão por quê? Esse pecado eu não lembro mais, eu não estou lembrando o que você está falando. Porque nós somos ensinados assim. Nós somos ensinados. E aí você foi ensinado que se você só é perdoado depois que você se converteu. Se você confessar todos os dias.
Porque te ensinaram que se confessarmos, há uma condicional aqui. E se eu não confessar, então eu não sou perdoado. Eu não sou perdoado. Não é assim que você entende esse texto? Essa é a conclusão óbvia que nós chegamos. Mas nós precisamos entender com clareza. Pastor, mas então tá bom, o senhor está falando que eu fui perdoado completamente. Foi ou não foi? Amém ou não? Não sou eu que estou falando, é a palavra. Mas pastor, então o que acontece quando eu peco? É uma boa pergunta. O que acontece então, pastor, quando eu piso na bola? O que acontece então quando eu erro? Não acontece nada? Aí ficou fácil então, pastor, o cara vem para a igreja, aí o cara peca e não acontece nada? E se isso é graça, é bom demais. Não, calma aí, você precisa entender algo. Uma coisa é você estar resolvido o seu problema com Deus. Outra coisa que muitos crentes acreditam, e eu não acredito, e a Bíblia me dá base para não acreditar, é que quando você peca, o seu pecado traz maldição sobre você. Mas por que muitas pessoas acreditam que é maldição? Porque eles confundem maldição com consequência. Projeta para mim, eu acho que é Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se não for, vocês acham aí o que eu vou falar, mas eu acho que é isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, o que é maldição da lei? É a maldição de você quebrar os mandamentos. Todo mandamento ele tem uma maldição, ele tem uma cláusula. Se você quebra, você está sujeito à maldição daquele mandamento que você quebrou. Mas aí Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo, ele te resgatou dessa maldição. Como que ele te resgatou dessa maldição? Fazendo-se ele próprio. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Ele se tornou maldito no seu lugar. Presta atenção, essa é a obra do Calvário. Se Cristo ele se tornou maldito no seu lugar, o que aconteceu? Eu que era para ser amaldiçoado, amém ou não? Mas quem foi amaldiçoado no meu lugar? Quem que foi? Jesus Cristo. Então, olha aqui, se Jesus Cristo foi amaldiçoado no seu lugar, você pode ser amaldiçoado hoje? Sim ou não? Mas por que então você acredita em maldição hereditária? Não precisa responder não, e nem estou te condenando também não. Mas nós precisamos alinhar o que nós cremos com a palavra. Porque muitas vezes as pessoas elas vão engolindo tudo e achando que é verdade. Só porque tem alguém vestido de blazer ou camiseta pregando na frente. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Jesus ele se tornou maldito no seu lugar. Por que ele se tornou maldito? Para que hoje você seja abençoado. Para que hoje você seja abençoado. Então muitas vezes nós confundimos. Ou nos ensinaram assim, que quando eu peco eu vou sofrer a maldição do meu pecado. Não, você não está sofrendo maldição. O que acontece é o seguinte: o seu pecado para com Deus foi perdoado, foi ou não foi? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Quem que eu vou pegar aqui? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o Vinícius aqui de novo. Vinícius ele é casado com a Alana. E aí ele resolve trair ela com a mulher lá do serviço dele. Mulher não, que às vezes tem alguém do serviço dele aqui, não. Com uma pessoa. Ele trai a Alana. Traição é pecado, sim ou não? Deus perdoou a traição do Vinícius lá na cruz do Calvário, sim ou não? Ele tem algum problema com Deus, sim ou não? Por quê? Porque foi perdoado. Mas presta atenção, qual que é a consequência dessa traição? Se a Alana ficar sabendo, ela vai dar uma esfolada nele. Pode largar ele, pode ou não pode? O Vinícius pode perder o casamento por causa da traição? Aí o que os religiosos falam? Tá vendo? Perdeu o casamento porque é maldição. Foi pecar? Não tem nada a ver com maldição. É a consequência do erro dele. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O seu pecado para com Deus já foi resolvido. Mas hoje você é livre. A Bíblia diz que você era escravo do pecado. Você não conseguia parar de pecar. Hoje você consegue. Mas você não é livre das consequências. Você é livre para escolher. Mas depois que você escolhe, você não é livre das consequências. Então presta atenção. Você pode escolher colocar a mão no fogo ou não? Pode ou não pode? Mas se você escolher colocar a mão no fogo, você pode escolher não queimar a mão? Não. Sua mão vai queimar. Você é livre para pular no buraco, é ou não é?
Mas se você escolher pular no buraco, você é livre para falar assim: não, eu vou pular, mas eu não vou cair no buraco. Não, você não é livre. Por quê? Porque cada ação sua vai ter uma reação na mesma proporção. Isso é a terceira lei de Newton. Você aprendeu lá no estudo antigo que você estudou na escola. Isso é a consequência. Mas qual que é o problema? É que você acha que isso é maldição. E a maldição por causa do seu erro. Não, meu irmão, não tem nada a ver com maldição. Tem a ver com consequência. Tem a ver com consequência. Isso se chama consequência natural das coisas. Mas muitas pessoas estão pregando que é maldição na sua vida. Não é. Ah, você escolheu chegar tarde todo dia no seu serviço. O patrão te mandou embora. Está vendo? É Deus pesando na mão. Não, não, é preguiça sua mesmo. Tem nada a ver com Deus. Mas a gente é mais fácil colocar a culpa em alguém do que assumir. E aí fica na conta de Deus. Então presta atenção. Você às vezes está vivendo uma vida cheia de culpa e de condenação, porque você não entendeu ainda que você foi completamente perdoado. E se eu fui perdoado, eu não tenho problema com Deus. Mas se eu tratar mal o Vinícius, eu posso ter problema com ele. Posso ou não posso? Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, não. Foi um erro meu. Em relação a esse erro, Deus já me perdoou lá na cruz. Deus já me perdoou lá na cruz. Então presta atenção. Existe mais maldição na vida de alguém, de um filho de Deus? Sim ou não? Não existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ser coerentes com o que a palavra de Deus diz. Porque se você não é coerente, você não vai viver uma vida cristã saudável. Você vai viver uma vida cheia de culpa, cheia de condenação, cheia de medos. Irmãos, o que tem de crente vivendo com medo de Deus está lascado. Quando você acorda de manhã, você tem certeza que Deus vai te abençoar? Não precisa responder para mim não. Você acorda de manhã e fala: aleluia, hoje eu vou ser abençoado. Às vezes você não tem essa certeza. Por quê? Porque você pecou no dia anterior. E você acha que o seu pecado vai te achar. Porque tem gente que fala isso. Não, seu pecado vai te achar. Não, não, já achou. Mas já achou foi Cristo, lá na cruz do Calvário. Porque Ele sofreu no seu lugar. Ele sofreu no seu lugar. Pastor, mas então calma aí. Então quando eu peco, eu não quebro a minha comunhão com Deus? Não, uma expressão, outra também. Pastor, eu quebrei a minha comunhão. Eu preciso restaurar a minha comunhão com Deus. O que na verdade os crentes estão querendo dizer quando fala isso? Pastor, eu pequei, Deus foi embora. Pastor, eu pequei, o Espírito Santo foi embora. Presta atenção, meu filho. Se o Espírito Santo foi embora, quem vai te mudar? Porque é o Espírito Santo que nos transforma. Se toda vez que você peca, Deus vai embora, lascou-se. Como é que Ele vai voltar? E aí, é tão interessante, porque às vezes você pode participar de um culto que muita gente está chorando. E aí o ministro de louvor canta aquela música antiga, que eu não deixo cantar aqui também não. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar, obedecer, só então o Senhor virá. E aí você está aqui clamando, porque você não obedeceu, e agora você precisa chamar Deus para voltar. E aí você chora, 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 porque Deus foi embora. Mas deixa eu te dizer, Deus vai embora? Você é casa de Deus, você é morada de Deus, você é templo do Senhor. A palavra do Senhor fala que nós fomos amalgamados a Deus. Você se uniu, seu espírito foi unido ao Espírito de Deus. Deus não vai embora. Por que Deus não vai embora? Porque você está em paz com Ele. E essa paz não é porque você é bonzinho, bonitinho, cheirosinho, penteadinho, não. Essa paz é porque o sacrifício foi perfeito, a dívida foi paga completamente. Pastor, mas a Bíblia não diz, lá nos Salmos, se eu não me engano, 51, vamos achar esse Salmo, Salmo 51, acho que é versículo 6, é o Salmo que muito crente gosta de orar. Passa, 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 passa. Isso, 51:11, Davi, isso aqui é o arrependimento de Davi quando ele pecou com Batseba. O que a Bíblia diz? É a Bíblia que está dizendo, a oração de Davi: não me repulses da tua presença, nem me retires
o teu Santo Espírito. Essa é a oração que muita gente faz. Você peca e você fala, Deus, eu já fiz demais, irmão de Deus. Quando eu era mais jovenzinho, aqueles pecados de adolescente, você sabe o que é, não precisa eu entrar em detalhe. Você sabia que todo adolescente, 90% dos adolescentes tem esse problema de pecado, sabe ou não sabe? 90% dos adolescentes tem aquele problema, que a maioria tem. 10% mente. Verdade. 90 confessa, 10 mente. E aí quando eu era adolescente, jovem, que eu não tinha revelação da graça, do perdão de Deus, qual que é a minha oração? Eu pecava, fazia lá, e aí eu ia lá para o meu quarto e falava, Deus, não retira de mim o teu Espírito, não me tira da tua presença. Por quê? Porque eu acreditava, está na Bíblia. Mas aonde que está na Bíblia? No Velho Testamento o Espírito Santo não habitava. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e depois ia e voltava. Mas depois que Cristo veio, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, a morar dentro de você, e aí muitas vezes sem entendimento, nós oramos essa oração achando que Deus foi embora, porque às vezes isso é até ensinado nas igrejas, olha, você não pode pecar não, porque se você pecar, você quebra a sua comunhão com Deus, e se você quebrar a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo vai embora, mas se Ele que te transforma, como é que Ele vai te deixar? Se é Ele que nos muda, como é que o Espírito Santo vai nos deixar? Deixa eu te dizer algo. Sabe por que o Espírito Santo não vai embora sobre a sua vida? Ainda que muitos pastores pregam isso, que quando você peca o Espírito Santo vai embora. E aí muitas vezes, muita intensidade no culto é uma gente desesperada querendo que o Espírito volta. E aí é uma busca para o Espírito Santo voltar. E ele volta, sabe por que ele volta? Porque ele fala, eu tenho que voltar, porque é agora que ele está assim, depois ele vai piorar de novo, então eu vou lá nele visitar ele. E aí ele enche de novo. Sabe por que o Espírito Santo não vai embora da sua vida? Sabe por que o Espírito Santo passou a habitar em você e ele não pode mais ir embora? Porque o sangue permanece constantemente sobre a sua vida. O sangue de Jesus, ele envolve você completamente. Irmãos, você foi chamado para viver uma vida de paz. A vida cristã é para ser vivida em paz. Pastor, tá bom, mas a Bíblia não fala. O senhor está falando que o Espírito Santo não vai embora. Projeta para mim Efésios capítulo 4, versículo 30. Mas a Bíblia também fala, inclusive é Paulo, que o senhor fala que o Paulo é apóstolo da graça. Olha o que Paulo diz, pastor. E não entristeçais o Espírito. Pastor, então se o Espírito Santo não vai embora, como que eu entristeço o Espírito? É quando eu peco. Muitos acreditam nisso. Quando eu peco, o Espírito Santo fica triste. Você acredita que o Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Sim ou não? Se o Espírito Santo é Deus, e Deus não se lembra mais do seu pecado, você acha que o Espírito Santo está lembrando você do seu pecado? Pastor, então me explica, o que é esse entristecer o Espírito? Sabe quando você entristece o Espírito? Quando você não ouve o Espírito de Deus. Agora você precisa saber, o que o Espírito de Deus está falando para você, para mim, para a igreja, para a noiva nesses dias. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da graça. O que o Espírito Santo está falando? É tão interessante, porque se você for olhar a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 4, capítulo 11, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por vingança. Então a Bíblia fala que o sangue de Abel falou, mas o que o sangue de Abel falava? Clamava por vingança, que Caim tinha matado. Caim tem que sofrer, Caim tem que ser punido. É isso que o sangue de Abel clamava. E aí muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo também está clamando por isso. Você pecou, o Espírito Santo está falando, ó, vai pesar a mão, você vai se arrebentar, ó, você vai ser punido, Deus vai remover você, se você não mudar de vida, Deus vai te tirar da terra, se você não mudar, Deus vai fazer isso e aquilo. Mas o que você acha que o Espírito Santo está tentando falar com você nesses dias? Olha o que Jesus fez por você, olha a obra que Ele realizou na cruz por você. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo está falando, clamando por justiça. Não, fulano tem que apanhar um pouco, tem que punir esse sujeito. Não, isso é o que o sangue de Abel falava. Mas o Espírito Santo, o sangue de Jesus fala é outra coisa.
perdoa. Você já foi perdoado. O dia que você entender que você já foi perdoado, que não tem mais condenação sobre a sua vida, que você não precisa viver nesse pecado, você vai mudar de vida. O dia que você entender que você não é mais escravo do pecado, que lá na cruz, Cristo já levou todo o seu pecado, e hoje você ressuscitou com Ele, e você ressuscitou para viver uma novidade de vida, você não vai viver na lama, como muitas vezes você vive. Mas muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo está querendo nos convencer do erro. Não, Ele já te convenceu do erro, por isso você entregou sua vida para Jesus. Ele já te convenceu do pecado, por isso que você se arrependeu e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Mas hoje Ele está te lembrando o seguinte: você já foi completamente perdoado. Você já foi completamente aceito, você já foi completamente lavado. O Espírito não está falando que você é um zero à esquerda, que você não vale nada. O Espírito está falando o que? Meu filho, você se tornou filho de Deus, quando você creu em Jesus, e agora como filho você é nova criação. Você não é escravo do pecado mais, você foi feito rei, você foi feito sacerdote. O Espírito está dizendo para você o seguinte: você é nova criatura, o pecado não faz parte mais da sua vida. Mas se por acaso errar, lembra, tem perdão disponível na cruz, já foi perdoado, já foi lavado. Você não vai ser lavado, você já foi lavado lá na cruz do Calvário. Você não vai ser perdoado, você já foi perdoado lá na cruz do Calvário. E aí quando você recusa a ouvir o que o Espírito Santo diz para você, ele se entristece. Ele se entristece. Por quê? Porque você não dá ouvido. Porque você acredita que se você estiver no pecado, você não vai ser ouvido. Se você errar, Deus não vai ouvir a sua oração. Se você falhar, Deus não vai te abençoar. Mas o Espírito Santo está falando o seguinte: a bênção não vem porque você é bom, a bênção vem porque Jesus foi bom e levou os seus pecados na cruz no seu lugar. Então quando Paulo fala que nós não podemos entristecer o Espírito, ele não está falando que é porque você erra. Porque tem muito crente que acredita o seguinte: você pega Deus de surpresa. Ah, não acredito que o Rodrigo fez isso. Não, o Rodrigo não fez isso não. Você acha que quando Deus te escolheu, que Ele resolveu te salvar, você acha que Ele já não sabia de todos? Dá uma cutucadinha no irmão que está do seu lado e fala: todos. Você acha que Ele não sabia todos os pecados que você iria cometer até o dia da sua morte? Ou você acha que quando você erra, Deus fica de boca aberta? Meu Deus. Fica não, Ele já sabe. E mesmo sabendo, Ele escolheu te perdoar. Mesmo sabendo, Ele te aceitou. Por quê? Porque você não é aceito pela sua obediência. Você foi aceito pela sua fé em Cristo Jesus. Você foi aceito quando você creu que Cristo fez um sacrifício perfeito. Ele morreu para nos salvar. Quantos creem nisso? Diga amém. Tá bom, pastor. Mas a Bíblia também fala. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O que a Bíblia diz? Não apagueis o Espírito. Você nunca ouviu pregação falando que quando você peca, você apaga o Espírito, né? Oh, cuidado, porque você pode apagar o Espírito quando você peca. Você apaga o Espírito quando você não dá ouvido para Ele. Você apaga o Espírito quando você ofusca a voz dEle. Sabe quando você apaga o Espírito? Quando você acredita mais na condenação do pecado do que no perdão de Deus por você. Quando você vive uma vida cheia de culpa, e aí porque você tem culpa, você não tem fé para orar. Porque você está cheio de condenação, você não tem fé para crer que Deus vai realizar, que Deus vai te ouvir. E aí você ouve a voz da condenação e apaga a voz do Espírito na sua vida, dizendo: você é perdoado, você é justificado, você foi feito justiça de Deus, e você é justificado pela fé, não é por obras. Por isso nós podemos apagar o Espírito. Nós apagamos o Espírito quando nós ofuscamos a voz dEle, quando eu me sinto mais condenado do que perdoado. Pastor, mas por que eu vivo assim? Porque nós fomos ensinados assim. Eu não culpo não, porque eu também já ensinei isso. Eu já preguei isso. Que você precisa pedir perdão todo dia, senão você não vai ser perdoado. Mas eu louvo a Deus porque o Espírito Santo abriu os meus olhos. E eu pude entender que lá na cruz eu tive um perdão completo, não foi um perdão pelas metades. Você não foi perdoado só até o dia da sua salvação.
Você foi perdoado todos os dias da sua vida, de uma vez por todas, de uma vez por todas. E aí nós fomos ensinados que se eu pecar, Deus não vai me ouvir. Mas Hebreus 8:12, a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados. Pastor, mas tem outro texto que eu queria compartilhar com você. Eu estou fazendo aqui pergunta e respondendo, tá? Porque às vezes são as perguntas que você pode me questionar. E tem muitas delas que eu não vou acabar hoje, mas tem muitas outras que eu vou falar semana que vem. Pastor, mas a Bíblia diz também lá em 1 Pedro, abra para mim 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pastor, Pedro fala que a minha oração pode ficar interrompida. Fala ou não fala? Fala. Fala. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que a palavra do Senhor diz. Eu já aconselhei casal dizendo isso, irmãos. Oh Jesus, me arrependo profundamente, por mim e por meus antepassados. Olha o que a Bíblia diz. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Então presta atenção, Pedro aqui está ensinando como que você deve viver a vida de marido, de mulher. E aí Pedro fala, olha, você deve viver a vida comum do lar, com discernimento. Trata a sua esposa como parte mais frágil. Honra o seu marido como cabeça da sua casa. E Pedro aqui está ensinando, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, não bate não xinga não. Trata ela como uma noiva, como parte mais frágil. É isso que Pedro está dizendo. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Vocês participam da mesma unção, da mesma vida. Vocês se tornaram um. É isso que Pedro está dizendo. Aí olha o que ele diz. Para que não se interrompam, o quê? As vossas orações. Está vendo, pastor? Quando eu peco, eu brigo com a minha mulher. A minha oração, eu já falei isso. O céu vira de bronze. E a oração não passa do teto. Pastor, está escrito. Oh Deus amado. Mas isso é o ensinamento que muitos fazem. Que quando você briga com a sua mulher, você briga com o seu marido, Deus não te ouve. Que agora tem um obstáculo, o céu virou de bronze, e a oração não vai passar do teto. Mas irmãos, vamos raciocinar um pouco aqui. Eu tenho que parar de falar da minha mulher, que ela brigou comigo domingo passado. Então não vou falar mais não. Mas ela não está aqui, né? Vou não. Minha mulher é uma bênção na minha vida. Eu só falei que mulher não tem um senso de humor. Ela ficou brava comigo. Tá vendo? Não tem. Olha aqui para mim. Mas vamos ser franca aqui. Imagina se Deus, você que é casado, vai te ouvir só o dia que você está bem com o seu marido. Jorge, imagina. Só o dia que você lavar a garagem. O dia que você lavar a garagem, você pode orar que Deus vai te ouvir. Imagina, presta atenção, porque às vezes nós achamos que Pedro está dizendo isso. Que se você não tiver de bem com seu benzinho, acabou. Então, presta atenção. Seu marido chegou em casa cansado do trabalho. E você está com cólica. E aí ele chegou esperando uma janta, um bife, cebolado, com ovo, feijão, arroz. E você esquentou o almoço do dia anterior. Você acha que seu marido vai ficar feliz? Vai não, ele fala, meu bem, eu cheguei cansado do trabalho. E você nem fez o bife que eu pedi para fazer, o que a mulher vai falar? Você não me entende. E aí o marido fica chateado com a mulher chateada com o marido. E aí no dia cedo o marido acorda para orar, fala, Deus, Pai, eu te peço, abençoa o meu dia hoje lá no meu trabalho. Não, Deus vira para ele e fala, não, olha, você foi incompreensível com a cólica da sua esposa, você não vai ser abençoado. E aí a mulher dele acorda, e vai orar, fazer o devocional dela, falou, Jesus abençoa meu dia, meus filhos, minha casa. Deus vira e fala, opa, nananina não, você não passou o bife que o benzinho pediu. Você acha que é isso mesmo que Pedro está dizendo aqui? Você acha que o seu relacionamento com Deus depende do humor da sua mulher ou do seu marido? E aqui eu quero ser presbiteriano com você.
Porque os presbiterianos creem dessa maneira, eu também creio. O que eu creio que Pedro está dizendo aqui? Que você precisa viver a vida comum do lar, por quê? Porque quando você está brigado com o seu marido, com a sua mulher, vocês não vão orar juntos. As orações são interrompidas porque para de orar. Você ora com a sua mulher quando você está brigado? Ora não. Nem eu oro. Verdade. Você acha que eu não brigo com a minha mulher? Brigo. Você ora, você acaba de orar, brigar com a sua mulher, quebra o pau. Aí você, meu benzinho, vem cá orar. Não, você dorme até de costas, virada. Então o que Pedro está dizendo aqui? Você acha que Pedro está dizendo o seguinte? Fala, ó, se você brigar com o benzinho, nada, vou te ouvir. Não tá. Pedro está dizendo o quê? Viva a vida comum do lar, de maneira digna, com dignidade, vocês são herdeiros da mesma promessa. Então faz o seguinte, não vive brigado não, porque se vocês estiverem brigados, vocês não vão orar juntos. E aí as orações vão ser interrompidas. Por quê? Porque parou de orar. Não é que Deus colocou um teto de bronze lá no seu quarto, não. É que quando você está brigado, você não tem ânimo para orar junto. Quantos estão me entendendo? É isso que Pedro está querendo dizer. Mas o que às vezes nós fomos ensinados? Que quando você está brigado com um benzinho, acabou. Então presta atenção. Deus não usa o humor de ninguém para te abençoar. Você não depende do seu relacionamento para Deus te abençoar. Porque imagina, se o marido é incrédulo ou a mulher é incrédula, como que ela vai ser abençoada ou ele vai ser abençoado? Porque eles não oram juntos. Então Pedro não está falando disso, amém ou não? Então você precisa entender algo, o perdão de Deus, ele foi completo. E nada pode quebrar a sua comunhão com Deus, porque Deus habita em você. Deus reside em você. Então nós precisamos entender, a vontade de Deus é te abençoar todos os dias. Mas se eu não creio que eu fui perdoado, ou se eu não me chego diante de Deus, me achego, crendo que eu fui completamente perdoado, eu não vou ser abençoado. Porque a condenação vai impedir você, a culpa vai gerar incredulidade, a condenação vai tirar a fé, e aí você não tem fé para orar. Você até ora, mas você ora já sabendo, Deus não vai me ouvir. E aí a sua oração se torna religiosa. Amém ou não? Mas vamos para o texto? Projeta para mim Lucas capítulo 18, versículo 10. Quantas horas, hein? Já estou encerrando, é o último texto que eu vou compartilhar. Muitos crentes acham que essa é a maneira certa de se achegar diante de Deus. Por favor, me perdoa se eu vou te ofender, não quero te ofender. Mas eu só quero que você avalie o porquê que você faz isso. Muitas pessoas chegam na igreja, ajoelham na cadeira. Por quê? Não me responda não, responda para você. Porque às vezes nós achamos que eu já tenho que chegar pedindo perdão diante de Deus para entrar na presença dEle. Se você faz isso, você não crê que você foi completamente perdoado. Nada contra ajoelhar na cadeira, ajoelha, deita, faz o que você quiser, você é livre. Mas você precisa entender o porquê que você faz, e se está de acordo com a palavra ou não. Muitas vezes nós achamos que a oração certa para se fazer é essa de Lucas 18, 10. Que é a oração aqui do fariseu e do publicano. Olha o que a Bíblia diz. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então presta atenção. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo. E o que Jesus diz é muito importante. Aqui Jesus está contando uma parábola do publicano. E aqui é tão interessante porque essa parábola aqui explica um monte de coisa. Inclusive porque muitas pessoas não recebem milagres. E aí Jesus ele continua, ele começa. 2 fariseus subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu posto de pé orava assim, orava de si para si mesmo. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse miserável pecador aqui publicano. Isso aqui é por minha parte, tá? E nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a oração de muitos. Ó Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou fiel. Eu pago o preço. Eu faço por merecer, Deus. Já viu aquele versículo que os crentes colocaram na Bíblia?
Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Não está na Bíblia. Mas muito crente acredita nisso. Que Deus só vai fazer a parte dele se você fizer a sua, é verdade. Mas sabe qual que é a sua parte? Crer na obra de Cristo. Só. Porque quando você crê, você é justificado. Então o fariseu orava assim. E aí o texto continua dizendo: o publicano, versículo 13, estando de pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele já chegava na igreja ajoelhando. Como é que você acha que esse publicano estava? Você acha que ele estava em pé, olhando para o céu? Não, com certeza ele estava prostrado. Ele estava prostrado. O publicano, estando de pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ser propício. Presta atenção, você precisa prestar atenção nos detalhes. O que significa? O que é essa palavra ser propício? Esse verbo, ele é o verbo propiciar, que vem da palavra propiciação. É muito importante você entender isso. Porque aqui na verdade o Senhor Jesus está dizendo o que iria acontecer depois da oração dele. O que iria acontecer? Iria acontecer a salvação. Porque ele falou: Senhor, sê propício, seja a minha salvação, seja o meu sacrifício, seja a minha propiciação, traga a paz de Deus até mim. Essa é a oração do publicano. Então o publicano orava como? Ele estava de pé, de longe, não ousava levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim o quê? Pecador. Muitos crentes chegam diante de Deus dessa maneira. Deus tem compaixão de mim porque eu sou um pecador. Deus tem compaixão de mim porque eu sou falho, eu sou errado. E aí você está fazendo a oração do publicano. E aí o versículo 14 diz o quê? Digo-vos que este desceu. Como que ele desceu? Qual que é a palavrinha que está aqui? Grava bem essa palavra. Ele desceu justificado para a sua casa. Essa parábola, ela fala muita coisa. Eu preciso saber, irmãos, o que Jesus está querendo ensinar aqui. E eu preciso aplicar isso para a minha vida. Para a minha vida. Eu preciso aplicar isso por quê? Porque muitas pessoas aqui, eles tratam essa oração como um relacionamento permanente seu com Deus. E aí essa oração se torna uma oração diária, cotidiana. Você chega diante de Deus sempre como um pecador. Você chega diante de Deus sempre como o pior dos pecadores. Ah, pastor, mas não é assim que eu tenho que chegar? Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Deus odeia hipocrisia. Pastor, o que é hipocrisia? É você falar aquilo que você não é. Então presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia fala que todo homem é filho de Deus? Não. Projeta para mim, João capítulo 1, versículo 12. Não é todo homem que é filho de Deus. Não sou eu que estou falando não, é Bíblia, é a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto receberam, aqui receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, depois que a pessoa recebeu Jesus, ela recebeu um poder, ela se tornou o quê? Se ela se tornou, ela não era. Concorda ou não? Então todo mundo é filho de Deus? Não. Quem que é filho de Deus? Quem crê em Cristo Jesus. Talvez você está aqui ainda, você não creu em Cristo Jesus. Eu preciso ser sincero, você não é filho de Deus, você é criatura. Mas hoje você pode vir a ser. Se você crê que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida. A palavra do Senhor fala que você se torna filho. Quantos estão me entendendo? Pastor, mas onde que está a hipocrisia? Uma vez que você creu em Jesus, você foi justificado, sim ou não? Sim ou não? O que é ser justo? É estar no padrão de Deus, não no seu. O problema é que você se enxerga como você vê. E aí eu chego diante de Deus, me julgando pecador, o miserável pecador. Mas presta atenção, quando você creu em Jesus, você foi justificado. Você não é mais pecador diante de Deus, porque você foi lavado pelo sangue, você foi justificado, você foi lavado. Então, para o Senhor, você é o quê? Justo. E aí quando você chega como um pecador, ah pastor, mas eu peco, é verdade, você peca.
mas você não é pecador. Diante de Deus, tem erros na sua vida, mas Deus te vê como alguém que foi justificado pelo sangue. Quantos me entendem o que eu estou dizendo? E aí quando eu chego como um pecador, eu ofendo a Deus. Por quê? Porque diante de Deus eu sou justo, eu fui lavado, eu fui perdoado, eu fui aceito. Então presta atenção aqui, nessa oração aqui, o que aconteceu com o publicano? Ele foi salvo. Essa é uma oração para salvação. Ele reconheceu quem ele era. Eu sou pecador, sê propício a mim, me salva, seja a minha propiciação. Deixa eu te perguntar aqui, o fariseu que batia no peito, falava o que fazia, ele foi salvo? Não foi salvo. Mas o publicano, o pecador, foi. Por que o fariseu não foi salvo? Porque na oração dele, ele mesmo mostrou que ele não precisava de salvação, que ele não precisava de perdão, porque na cabeça dele ele não errava. Ele não errava, mas em contradição a ele, o que o publicano fez? Ele falou: Deus, eu sou um pecador, me salva, sê propício a mim. Essa oração é a oração para salvação. Então presta atenção, qual que é o único dia que você deveria orar essa oração? O dia que você entregou sua vida para o Senhor, o dia que você recebeu Cristo como único e suficiente Salvador. Porque nós éramos esse publicano pecador, sim ou não? Mas você foi justificado, amém ou não? E depois que você foi justificado, você se tornou filho. Agora presta atenção, como um filho deve chegar na casa do seu pai? Filhos devem chegar diante de Deus falando: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador. Não me tira da sua presença. Não, isso ofende a Deus. Não me manda para o inferno, não, isso ofende a Deus. Filhos não deveriam orar assim, porque isso é um insulto a seu pai. Filhos que honram seu pai, eles se sentem à vontade na casa do seu pai, e eles desfrutam do que o pai tem. Então o que é hipocrisia? É você chegar diante de Deus dizendo aquilo que você não é. Diante de Deus você não é um pecador miserável mais, você é filho amado do Senhor, e Deus odeia hipocrisia. Então presta atenção, esse texto, ele não está ensinando você a orar uma oração diária. Esse texto está ensinando o pecador a orar por salvação. Por salvação. Quantos entendem isso que eu estou dizendo? Por isso, você precisa aprender, eu preciso aprender, nós como igreja, precisamos levar o que a Bíblia diz a sério. A palavra do Senhor fala que nós perecemos porque nós não conhecemos as Escrituras. Você não pode ser ouvinte da palavra, Pedro diz, mas praticante. Pratica, você é perdoado. Então, não fica se achando o pior dos pecadores diante de Deus, porque você não é, você já foi lavado pelo sangue. E quando você contempla o perdão, você é transformado. Mas quando você contempla a condenação, você vive na lama. E o Senhor quer que você viva uma vida de uma maneira abençoada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Fica em pé onde você está nessa hora. Você foi salvo pelo Senhor. O Senhor, Ele te salvou um dia. Mas talvez você chegou nessa noite e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. Talvez você nunca confessou o Senhor Jesus como Salvador. Eu quero dizer para você, hoje você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. E você pode ser justificado como todos nós fomos. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Eu sempre falo isso, nós somos farinha do mesmo saco. Nós estamos tudo no mesmo balaio. Mas teve um dia que nós decidimos crer em Jesus Cristo. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de confissão. E a minha intenção não é expor você, mas se nessa noite você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, se nessa noite você deseja ter a sua história transformada, presta atenção, não para uma religião que está buscando gente perfeita, mas para um Deus que veio para salvar aquele que estava perdido. Você está no lugar certo, porque aqui eu não quero apontar o seu erro, porque Jesus não faz isso. Eu quero mostrar para você que tem perdão disponível. E se você quer entregar a sua vida para o Senhor, hoje é o dia. Os céus estão abertos para você. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a casa do seu Pai, porque há pão disponível, há uma fartura disponível.
Você não precisa mais viver uma vida miserável, na escassez, da tristeza, da angústia. Não, você pode desfrutar de tudo aquilo que o seu Pai tem. Pastor, o que eu faço para receber disso? Apenas clame por Ele. Fala para Ele: seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Por isso, nessa hora, se você nunca fez isso, repita essa oração comigo. Entregue a sua vida para o Senhor. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor, volta para a casa do seu Pai, porque Ele está esperando por você ansiosamente. Queria que todos nós erguêssemos a nossa mão direita para o céu. E se você quer orar essa oração de entrega, ou se você quer voltar para os braços do seu Pai, nós vamos orar e você pode orar junto conosco. Diga assim: nessa noite, eu reconheço que Cristo Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu te peço, Senhor, entra na minha história, muda a minha vida. Eu reconheço que só o Senhor é o Salvador. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu te aceito como único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, saiba de algo: essa oração tem o poder de te arrancar do inferno e te levar para o céu. Agora presta atenção: o céu não vai sair da sua vida mais não. Não existe essa questão: hoje você vai para o céu, amanhã você vai para o inferno. Não. O Senhor Jesus, Deus mesmo falou: de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe que amamente possa esquecer do seu filho, Deus não vai esquecer de você, porque o seu nome está gravado nas palmas das mãos dele. Amém. Quero convidar você, se você não frequenta uma igreja, venha participar daquilo que Deus está fazendo conosco. Deus tem uma obra para fazer através de você. Esse evangelho vai ser difundido nessa cidade. Nós não vamos viver uma religiosidade. Nós não fomos chamados para colocar uma cadeia em você. Não, você é livre. Saiba disso. Cristo te chamou para a liberdade. A religião te aprisiona, mas Cristo te liberta. Que você tenha uma semana abençoada. E saiba, Deus está em paz com você. Seus pecados foram perdoados. Pastor, o que restou para mim? Só restou favor de Deus e bênção e bondade. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de vitória sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Estamos encerrados.